Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e falar de dois assuntos aqui muito importantes. Pegando um gancho ontem na coletiva do Paulo Brax, né, ele contou ali qual é os objetivos do Vasco em 2023 e quero trazer aqui o Lédio Carmona lá na Sport TV para falar sobre essa situação, paciência com o Barbieri, que o torcedor do Vasco vai ter que ter, né, tá entrosando o elenco, tá montando ainda, reformulando o time do Vasco numa competição que promete ser muito difícil esse ano, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Quero trazer aqui para ver se vocês concordam com o Lédio Carmona. E um assunto, cara, que eu acho que vai acontecer aí até o final do Carioca, que é a renovação ou não do Nenê. E aí eu quero trazer aqui a opinião de jornalistas para falar da parte tática, pensando no principal objetivo do Vasco, que é o Campeonato Brasileiro. E aí muita gente toca no seguinte detalhe: poxa, renova até o final do ano para o Nenê ficar no banco. E aí eu quero trazer aqui o Lugano, que trabalhou com o Nenê como jogador no PSG e foi dirigente do Nenê no São Paulo, ajudou a levar o Nenê lá para o São Paulo. E eu quero trazer a experiência dele aqui, desse comportamento do Nenê, e também do Zinho, que jogou com o Nenê no Palmeiras e também foi treinador aí, assistente técnico do Jorginho, do Nenê, para ver se a opinião de vocês muda em relação a essa situação de deixar o Nenê no banco. Primeiro a gente vai trocar aqui uma ideia sobre a parte tática, porque o Nenê, cara, tecnicamente ele é sensacional e bota esse pensamento aí na cabeça dos torcedores do Vasco. Em 3 partidas que ele jogou, o cara fez 2 gols. Mas se liga aqui na opinião dessa galera da ESPN, falando aí da parte tática, se o Nenê atrapalha, né, esse processo aí do Vasco pensando no Campeonato Brasileiro. Liga só. Eu acho que o Vasco erra ao colocar o Nenê, mesmo que no estadual, ele tem contrato até o final do estadual, como uma figura central dentro dessa reformulação. Por exemplo, quando você olha o Vasco jogando, a presença do Nenê junto com o Pedro Raul não favorece o Pedro Raul. Porque o Pedro Raul tem que marcar pelo Nenê. Porque a gente tá falando de jogador de 41 anos. E o Vasco não consegue alimentar ainda o Pedro Raul como um camisa 9. Ele fica isolado. Meu único senão é que eu tô totalmente de acordo desde sempre com essa situação do Nenê. Meu único senão nisso tudo é que eu acho que é uma questão inicial só de temporada. Eu quero acreditar que daqui a um mês não seja mais esse modelo. Então, Pedro, mas assim, Fernando, tem alguém no elenco que você fala, olha, esse cara é unanimidade, esse cara tá pedindo passagem, o Nenê tá atrapalhando. Não precisa ser unanimidade. Você precisa dar chance pra quem vai continuar. O Nenê não vai continuar. Você quer ver um exemplo? Não é uma temporada de homenagem ao Nenê no estadual. Unanimidade não tem. Era pra ter, mas o jogador não conseguiu confirmar isso numa Série B. Eu entendo o Nenê iniciar uma temporada como um camisa 10 titular pela carência, porque no momento não tinha uma renovação com o Alex Teixeira e o Vasco não conseguiu a contratação desse jogador. Tá no mercado para buscar um meia de fato de articulação. Foi comentada a possibilidade do Papo Gomes, o Brax hoje negou. Já descartou, né? Falou que sondou, mas não tem proposta, né? Não é uma negociação possível no momento. E tem uma questão, o Alex Teixeira se representou depois. A questão da renovação dele, ela andou um pouco mais, então ele se representa depois, ainda não está no seu melhor fisicamente. Só que a gente tem um Nenê que tem um contrato até o final do estadual. Tem o Alex Teixeira que tem um contrato até quando? Até o final do ano. Qual o recado que você passa? Eu conto mais com o Alex Teixeira. Então acho que a partir do momento que o Alex estiver bem fisicamente, com a sequência natural da temporada, eu acho que ele tem que ser um titular. Porque é um cara que vai estar... Eu acho que ele tem que ser o titular. Então você já está respondendo a nossa GC. E não descarta. Só uma opção no banco. Não, eu acho que hoje, né, sem a contratação de um cara... Agora, sem a contratação de um cara para resolver, o Vasco precisa desse cara. Seria o Alex Teixeira para mim. Então o cara para resolver não é o Alex Teixeira. Eu acho que ainda não. Ele vai ter que se provar. Ele não provou na Série B. Mas ele vai ter o quê? Vai ter o estadual para se provar? Vocês acham que beleza? Ele vai ter a sequência da temporada para se provar. Para isso o estadual vai valer, para dar uma moral pro cara. Se você tem o Nenê até o final do estadual e você tem uma aposta, como o Fernando disse, do Alex até o final da temporada, você tem essa margem para manobrar do Alex ter esses... Até porque é preciso entender, o projeto do Vasco atual, da 777, da SAF, não é ganhar o estadual. Não é ganhar o estadual. Então sim, você precisa... Não é para construir uma base, construir uma ideia, não é sentar e avaliar, será que o Barbieri ganhou o clássico ou não ganhou? Ele merece ir com a gente? Não, eu acho que isso está muito claro lá dentro. Então você tem essa margem para manobra. Não é como a gente fala de outros clubes, como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Galo, como o Corinthians, que sim, a régua
da avaliação é diferente, do tipo, ó, isso tá posto, esse elenco já vem do ano passado, você tem coisas pontuais, aí tá entregando ou não tá. É outra avaliação. O Vasco começou do zero. Mas você o Vasco entende, começou do zero. O Vasco é um novo clube e o Vasco é uma nova ideia de time. Então não dá pra... Eu acho que tem essa margem pra manobrar com o Fernando do estadual. Enquanto isso, o Nenê de camisa 10... É isso que eu ia te falar, por exemplo, Pedro, próxima rodada. Você tá travando o que ali o vocês seu modelo. fariam? Por exemplo, eu manteria o Nenê lá porque o time tá buscando um encaixe. Eu até entendo. Quando você olha pro time e busca projeto de médio e longo prazo, não tem o Nenê. Eu não sei. O projeto do Vasco é esse, médio e longo prazo. Não, mas eu só não consigo enxergar que o Nenê atrapalhe totalmente uma reestruturação. O Nenê atrapalha. Agora, só que Ele atrasa. Então, mas o essa outro peça, ponto, ela não está encaixada no mas o modelo. outro ponto, por exemplo, você escalaria, próxima rodada, o Nenê sai de titular, na minha opinião. Eu Pra colocaria vocês, o Alex vocês Teixeira. Vocês colocariam o Isso aí, Alex. eu quero sentir. Então, eu deixaria o Nenê. Você vê como é uma reflexão mais ampla. Mas eu acho Então, mas que se você deixar o Nenê, vai contra isso que Você o atrasa- Fernando tá falando. Você começa a atrasar o processo, você tem o Alex Teixeira até o final do ano, acho que a conta dele é perfeita. Se você vai ficar com o Alex Teixeira e não vai ficar com o Nenê, você tem que começar a dar rodagem pro Alex Teixeira. Eu acho que o Nenê ajuda na próxima rodada pra vencer um jogo. Qualidade Pode ajudar. ele tem. Eu acho que ele ajuda porque o Vasco tá mirando lá na frente? Não. Então você tem que saber o que você quer. Eu acho que ele atrasa esse processo. Por exemplo, o Brax falou hoje no Sport Center, o estadual vai servir muito também para você montar um time. Se você está montando um time, o objetivo está numa Copa do Brasil. Não estou falando para ganhar, para competir. Competir uma Copa do Brasil, competir um Campeonato Brasileiro. Se você tem um atleta de 41 anos, e olha, eu quero ser muito justo aqui, a história do Nenê com a camisa do Vasco é muito bonita. E ninguém tá ele foi falando, muito importante, ele tem números expressivos de gols, de assistências. Ontem, por exemplo, ele ultrapassou o Romário como jogador mais velho a fazer gol com a camisa do Vasco. Só que ciclos se encerram. É um novo ciclo, uma nova era do Vasco. O Vasco quer ser mais competitivo. E já na última temporada, o Nenê foi importante em bola parada, ele é um jogador que tem qualidade para definir a jogada, só que o Vasco, por exemplo, não conseguia ser competitivo sem a bola. Como é que você marcava pressão a série de bola adversária com Raniel e Nenê? Não dá. Como é que você vai fazer isso com Pedro, Raul e Nenê? Você vai sobrecarregar um camisa 9 que pode ser importante nessa formação de time. Então acho que você está com o Nenê ali, como titular, você está atrasando um pouco essa formação de um time. Eu acho que o objetivo do Vasco, ele pede a contratação de um cara mais jovem, de um cara que consiga jogar nas ideias do Barbieri. O Barbieri gosta de marcar pressão. Você vai marcar pressão lá no alto com o Nenê e com o Pedro Raul, difícil, contra o Flamengo, difícil. contra o Palmeiras? Tá aí, né, família? Segundo eles, basicamente o Nenê atrasa esse processo. Também falaram ali entre o Alex Teixeira e o Nenê, era mais interessante dar oportunidade pro Alex Teixeira. Eu já venho comentando isso aqui, né? Se realmente a ideia, e o Paulo Brax até fugiu dessa resposta, né? Quando o Eugênio perguntou, o contrato do Nenê vai até 4 meses, e aí o que vocês pensam em fazer? Ele fugiu dessa resposta, segundo ele, tem até lá para pensar nisso, então fugiu aí da resposta. Mas o ponto é, se você renovou com o Nenê por 4 meses, você não está contando com ele para o final, aí para o restante da temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, senão você renovaria até o final do ano. Nessa lógica de pensamento, é claro que é mais interessante você testar um outro nome ali, ou Alex Teixeira, ou Marlon, quando voltar da seleção também jogar por ali, e o Nenê entrar no decorrer do jogo, no segundo tempo. Então, dessa forma, nessa lógica de pensamento que eles colocaram aí, eu penso da mesma forma, acho que atrasa sim. Agora, se o Nenê, o pensamento foi em renovar com o Nenê pro restante da temporada, aí não, o cara tá ali ganhando sequência, jogando do lado do Pedro Raul, mas é um ponto que a gente tem que pensar sim, família vascaína. Eu acho que o Inter de Miami e a Portuguesa não são parâmetros para que nosso principal objetivo, que é o Campeonato Brasileiro, um campeonato de muito mais dificuldade, muito mais competitividade, né, intensidade, e eu não sei se o Nenê vai conseguir contribuir com isso. A temporada também é longa, e outro ponto que eles colocaram aí, o Pedro Raul, ele veio para ser a nossa principal referência no ataque. E da maneira que tá jogando hoje ali com o Nenê, ele tendo que voltar um pouco mais, né, ele até inverte algumas situações, o Nenê volta, ele não tá conseguindo ser esse protagonista. A gente viu que o Pedro Raul próximo da área, né, é muito interessante também, porque ele consegue também não somente ser uma arma para fazer os gols, mas também para colocar os seus companheiros na cara do gol, como ele fez com o Peck. E essa coisa de tirar o Pedro Raul diversas vezes, né, para recompor, para marcar, realmente está atrapalhando ali o futebol do atleta. Talvez seja mais interessante você ter um jogador de mais mobilidade ali do lado dele, para que esse jogador possa recompor e o Pedro Raul ficar lá mais próximo da área. É uma situação aí, e eu quero saber a opinião de vocês, família vascaína. E agora, para aqueles que falam assim, pô, renova com o Nenê, mas é o seguinte, bota ele no banco e traz aí a cereja do bolo, ou testa o Alex Teixeira, o Marlon Gomes, e eu quero trazer aqui essa questão aí que foi colocada ontem no programa, tanto pelo Zinho, que trabalhou com o Nenê, como o Lugano. Se liga só. O Lugano falou, porque eu fui treinador do Nenê. Eu joguei com ele no Palmeiras. Eu fui companheiro de gente, imagina. E depois eu fui treinador dele no Vasco. O Nenê é um ser humano espetacular, é um cara sensacional, um menino, cara sério, mas é rabugento. É rabugento.
Pra tirar ele do treino, ele ficava bicudo. Tirar do treino. Então, assim, é ele, né, mais maduro, consciente. Eu acho que seria legal ele ficar até o final do ano, mas com uma gestão dele com o Barbieri, com a comissão técnica, dele saber que tem jogos que ele vai ser importante, mas a maioria ele vai ficar no banco, porque aí eu tô com o Pascoal. Não gosto de concordar com o Pascoal, mas realmente o Campeonato Brasileiro é outro ritmo, é outra pegada, é outra intensidade e já é com muito mais jogos na temporada. O desgaste começa a vir. Aí não dá para jogar todos os jogos. Não dá nem para ser o titular. Na minha visão, eu tenho falado isso antes, o Vasco precisa contratar muitos jogadores para o time titular para brigar por coisa grande no Brasileirão. O elenco que está aí vai brigar no meio da tabela para baixo. Tem essa informação do Nenê que é difícil tirar, ele quer jogar. Vou te contar uma íntima. Quando em Paris, quando nós dois começamos a ser banco, ele estava bravo. Nós dois também, e eu segurando ele, né? Eu conhecendo ele, quando ele chegou a São Paulo, que eu fui o responsável de vir, a primeiro papo com ele chamava e falou: Nenê, eu peço por favor para você que na hora que você não vai jogar, porque isto é normal, São Paulo é competitivo, você tem 37 anos na época, você não faça, como falou Cicinho Biquinho, não fique bravo, não faça... estraga o ambiente. Uma cara feia. Ele prometeu, não, Lula, tu é mais maduro, sou outra pessoa, seus irmãos, papá. Começou jogando bem pra caramba. Chegou um momento que o Brasileirão foi rodando, ele foi cansado, o time começou a rotar, ele começou a sair. Aí subiu a placa e aconteceu o quê? Não teve jeito. Começou a ficar bravo e a chutar a unha no banco de reserva e a fazer cara de bravo. Então já está no DNA dele. E aí eu acho que tem uma outra coisa. Isso genera, às vezes, também dificuldade para o treinador, né, administrar o grupo, né? E até a torcida. Então, é o principal que ele deveria administrar. Eu entendo, porque eu tive essa experiência com ele. Sim, claro. Que ele chegar até fim do ano em Vasco. Porque nem sequer muito jogo até na reserva e não vai ir. O Brasileirão é duríssimo. O Vasco tem que ter um elenco muito competitivo para competir e primeiro pensar em se salvar, né? Então, eu acho... Tá aí, família, muito bom, né? Muito bom essas resenhas aí do futebol. Achei muito engraçado quando o Lugano falou ali sobre essa experiência dele no São Paulo, né? Que ele chegou pro Nenê e falou, pô, não, aqui é assim e tal. E o Nenê falou que ele era uma outra pessoa e depois, quando começou a ficar no banco, reclamou. Então, eu também acho, família, que mesmo o Nenê já mais experiente, né? Quase chegando aí aos seus 42 anos, é difícil imaginar que o Nenê vai ficar no banco com tranquilidade, né, família? Então vai ser uma questão aí que o próprio Paulo Brax fugiu da resposta e me parece que há uma dúvida nessa situação. Não está definido realmente que o Nenê não vai renovar aí até o final do ano. E aí eu quero saber a opinião de vocês, me conta aí nos comentários. Ontem o Paulo Brax também falou sobre os objetivos do Vasco nessa temporada de 2023. E claro, não falou ali de conquistas, né, de chegar em tal posição no Campeonato Brasileiro, em fase na Copa do Brasil. O principal objetivo, segundo o Paulo Brax, é o Vasco competir. O Vasco ser competitivo nessa atual temporada, coisa que não é nos últimos anos. E para isso, o torcedor vai ter que ter paciência com o Maurício Barbieri, né, com as escolhas, com a forma de jogar. E aí o Lédio Carmona falou sobre isso ontem no Seleção Sport TV. Se liga só. Pro Barbieri conseguir colocar... Mas você fala em relação a ganhar título? Não. Em relação a ter um time competitivo. Tem que existir. Tem que existir. O Vasco não tem que pensar esse ano vai ganhar taça. Pode até ganhar uma taça, uma Copa, mas eu acho difícil. Acho que não é esse o objetivo da empresa na formação desse ano. Esse ano é para o clube respirar, voltar a ser competitivo e ganhar casca para 2024 você tentar um salto maior. Agora, o torcedor, ele quer tudo, né, cara? Eu acho que não vai ser assim. Até no estadual, acho que ele larga atrás também, né, Lédio? Não, comparar com os outros três, né? O estadual, como questão eliminatória, pode até acontecer, mas eu não acho. Mas não é uma prioridade, cara. É muito mais um laboratório e para ele fazer experiências, principalmente nos clássicos, tentar competir nos clássicos, de igual para igual, ver o que acontece. Agora, você tem que dar tempo, cara. Se você não der tempo pra ele, pra que serviu temporada na Flórida, esses jogos aí no Campeonato Estadual, não serve pra nada. Você pega a temporada, início de temporada e joga no lixo. E é possível que ele esteja falando isso em cima de metas concretas. Claro. No Bragantino ele trabalhava com metas concretas, era uma administração profissional, agora ele tem também no Vasco e possivelmente, provavelmente, devem ter chegado ali e falado, olha, nossa meta nesse ano é essa. Aí, mas todos os clubes, até os que não são SAF, têm metas. Tem. Agora, quem é que cria essas metas num clube que não é SAF? Por exemplo, tira de onde? Da pressão da torcida, da pressão do conselho? O Inter que não é SAF. A SAF estabelece um profissional para elaborar essas metas, que é um cara do futebol. E de acordo com a tua realidade, isso. Não com devaneios. O clube social nem sempre tem essa figura. É um cara que politicamente ocupa aquele cargo ali e que não consegue mensurar exatamente, né, o que ele... O Inter fala abertamente, e o Inter não é SAF, metas.
para 2023, ganhar o Campeonato Gaúcho, que não ganha 5 anos, que o Grêmio é penta, ele não ganha 6, que antes foi o Novo Hamburgo. Quarta de final da Libertadores, no mínimo. Quarta de final da Libertadores, quarta de final da Copa do Brasil e ganha vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. É isso, cara. Você cria ali a sua meta. Se você conseguir expandir essa meta, melhor ainda, mas normalmente não é o que tem acontecido no futebol, né? Aí, né, família, eu concordo plenamente aí com o Lédio Carmona, mas a questão é a seguinte, eu acho que muito mais aí vai ser o comando da SAF, né, o Abel, o Paulo Brax ter essa responsabilidade aí de dar essa segurança, e ele falou sobre isso ontem na entrevista na ESPN, porque o torcedor, ele age com emoção. Nesse momento, eu acho que a grande parte da torcida do Vasco, claro que tem um ou outro aí que corneta mais, mas tá gostando das movimentações, entende, né, que a chegada de mais reforços é essencial para o Vasco ser competitivo, mas se a coisa começar a não acontecer durante o ano, né, o Vasco ter alguns tropeços, claro que o torcedor vai cobrar a demissão do Maurício Barbieri, a chegada de mais reforços, e vai caber aí o comando da SAF dar essa segurança para o Maurício Barbieri. Eu acho que a gente teve aí como exemplo, né, o Botafogo, que houve a pressão lá no técnico deles e no final conseguiu ali um resultado satisfatório, né? Então eu acho que parte muito mais da SAF, né, nessa situação do que o torcedor, porque o torcedor muitas vezes não age com a razão e sim com a emoção. E a gente vem sofrendo muito aí ao longo dos anos, então a gente quer um ano aí mais competitivo. Eu espero que o Vasco possa ter aí momentos de mais tranquilidade, mais felicidade do que realmente cobrança, porque eu acho que é essencial o Vasco ter uma sequência no trabalho. Eu torço muito pelo Barbieri, torço muito pelos reforços do Vasco, para que o Vasco possa ter base, né? E aí levar esse elenco para o ano de 2024, para o ano de 2025 e trazer aí reforços pontuais, e é dessa forma que o Vasco vai conquistar títulos aí ao longo do ano, família vascaína. Mas me conta aí o que você achou do nosso vídeo. Se gostou, senta o dedo no like também. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal Vasco em Família. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.